Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui muito felizes nessa noite de egrégora gratitude, porque antes de iniciar a gravação, estávamos contando aqui no grupo que já se esgotaram os convites para o aniversário do Mais Atitude, que é no próximo dia 22 de agosto, mas que nós iremos registrar todos os momentos da noite em fotos e vídeos e compartilhar com quem não puder estar lá. Quem não puder estar, nem por isso precisa deixar de estar colaborando, né? Seja vibrando boas energias para que a noite, né, seja plena, seja maravilhosa. Se alguém sentir vontade de fazer alguma doação para o evento, também fique à vontade. A gente está recebendo, inclusive, prêmios para serem sorteados lá durante o jantar, enfim. Então, como o Mais Atitude é uma instituição sem fim lucrativo e tudo que sobrar desse jantar, né, entre a receita e as despesas, será revertido para essas duas entidades, então a ajuda é sempre bem-vinda a qualquer hora. Essa noite, a Márcia Kondo vai conduzir a nossa vibração de amor e de cura. Então, podem esperar uma vibração bem suave, bem plena, do jeitinho que a Márcia sempre faz. E depois o Denis vai capitanear um bate-papo entre nós sobre pai, paternidade, né? Então, não é para os homens estarem dando uma testemunha como pais, e sim para todos estarem compartilhando a sua opinião, as suas experiências com os seus pais, né? E como muita gente escreveu no Dia dos Pais que tem pai que é mãe, a gente sabe que também tem mãe que é pai, né? Então todos vão poder participar e colocar as melhores impressões nessa noite. Márcia, muitíssimo obrigado por estar conosco novamente. Seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. A hora que for para compartilhar a música que você enviou, é só você me avisar. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar aqui conduzindo essa vibração nesta egrégora. Estou muito feliz hoje por estar aqui e poder realizar essa vibração. Renato, pode já colocar a música. Eu convido a todos ficarem numa posição confortável e fecharem os olhos. Renato, acho que mais alto, talvez. Vamos realizar três respirações profundas. Inspirar, segurar e expirar pela boca, soltando o ar lentamente, até sentir o esvaziamento total do diafragma. Isso mesmo. Mais uma vez. Inspirar, segurar e expirar lentamente pela boca. Isso. Mais uma vez. Inspirar, segurar e expirar lentamente pela boca.
Neste momento, estamos naturalmente mais relaxados e convido-os a se conectarem no aqui e agora. Primeiramente, vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas no dia de hoje, iniciando pelo retorno de nossa alma ao nosso corpo no momento anterior em que acordamos, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos e por todos os atos voluntários e involuntários neste abençoado dia. Vamos elevar os nossos pensamentos e imaginar a luz divina entrando em nosso corpo, alimentando as nossas células e irradiando os nossos órgãos, tecidos, músculos e ossos. Vamos sentir a chama trina, a semente de Deus em nossos corações, na cores azul, dourada e rosa. E nos prepararmos para realizar a grande invocação. Nossas atitudes, caráter e metas devem se alinhar com a pureza, perfeição, leveza, amor incondicional e paz. Vamos então à grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor nos corações dos homens, e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Percebemos assim a presença divina dentro de nós, a bondade, a verdade e a beleza. Que saibamos perceber a bondade existente em nossas ações, a verdade sem julgamento em nós e ao nosso entorno, e a beleza encantadora na pureza das verdadeiras emoções positivas que sentimos. Vamos expandir essa energia cocriada em cada um de nós e formando uma grande corrente energética nesta egrégora, no aqui e agora, encaminhando a cada pessoa que constam na lista de hoje momentos de bem-estar através do conforto aos que sofrem, da paz aos que estão em conflito, do alívio aos que sentem dores, da esperança aos que perderam a fé, do aconchego aos inseguros e desamparados,
da aceitação no curso da vida, o encontro com si mesmo envolto de muita luz, de amor e de cura. Que assim seja. Nomes, que todos os nomes desta lista e a todos presentes tenham recebido a luz divina pulsando dentro de si, com muito amor, compaixão, aceitação e serenidade. A todos presentes, vamos voltar aos poucos, movimentando as pernas, as mãos, os braços e abrir os olhos lentamente, cada um no seu tempo. Muito agradecida. Inês, eu vou pedir para você fazer a gentileza de fazer o agradecimento à Márcia, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Marcinha. Boa Muito noite. bom estar aqui nessa vibração, a gente está em paz, né? Trazendo a essência divina, a essência de Deus, através de Cristo, da sua sabedoria, da sua bondade. E assim a gente foi trazendo toda essa energia para todos os nossos irmãos. Eu tenho certeza que cada um de nós pôde sentir essa cúpula, essa energia saindo, né, de nós e com certeza ainda está aí reverberando, envolvendo todo esse planeta, a todo esse propósito de amor e luz que esses grandes seres, né, Cristo e outros que vieram também e estão presentes até hoje. Gratidão pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua vibração. Obrigada. Ai, muito agradecida, Inês. Marcinha, que doce, viu? Que, que maravilha. Márcia, o Denis vai puxar nosso bate-papo hoje sobre os pais. Queria que você recebesse o Denis para nós. Olá, Denise, boa noite. Tudo bem? Oi, minha querida. Seja bem-vindo aqui nessa egrégora para iniciar esse delicioso bate-papo sobre os pais dessa egrégora. Eu que agradeço. Agradeço por você ter nos honrado com essa vibração de amor e de cura hoje, com a sua presença que já traz a cura para todos que necessitam, que estão na lista, por essa vibração maravilhosa e por a gente estar mais uma quarta-feira juntos aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço. A ideia hoje do bate-papo é um bate-papo aberto para todos nós da egrégora. Eu quis aproveitar as forças do universo que estão, né, reverberando com essa força masculina, com essa energia do pai, para que a gente conversasse um pouco sobre o significado tão pleno e tão grande que tem tanto essa palavra, como que tem dentro de nós, a cada um, o seu significado.
Quando a gente fala de pai, claro que a gente lembra do nosso pai, nós que somos pais, lembramos dos nossos filhos, mas também não podemos deixar de nos lembrar do grande pai. Assim como a Márcia trouxe na vibração, né? Cada um pode dar o nome que queira, mas essa energia, essa força, essa luz, e dentro do cristianismo até a oração que nos deixou do Pai Nosso que estais no céu, enfim, dessa ligação com o nosso divino. Então, eu, como falei dessa lembrança, no domingo agora, eu estava com meu filho, estava com meu pai e estava com meus dois afilhados, e a gente tem uma percepção diferente, cada vez mais, que a gente participa dessa egrégora, como a Miriam nos trouxe agora, né? A gente nem, todos nós estávamos trabalhando, pagando boleto, com algum tipo de preocupação, e a amiga dela estava no mesmo dia perdendo o marido e perdendo a mãe. E nós não temos noção do que estava acontecendo com uma pessoa que estava do nosso lado há semanas atrás, né? E aí, quando eu estava com meu pai, com meu filho e com meus afilhados, eu comecei a prestar mais atenção e dar mais valor àquele momento do privilégio que eu tenho hoje, infelizmente, de não ter mais a minha mãe, mas ter o meu pai nesse dia. Pode-se considerar um dia comercial, um dia que isso ou aquilo, mas eu não considero mais isso, eu considero um dia de celebração. Eu considero um dia de relembrar que existem pessoas, existe meu pai ao meu lado ainda, e eu tenho o privilégio de ter o meu filho ao meu lado também. Então, acaba sendo um domingo diferenciado, não só de presentes ou de lembranças que queiram comprar e trocar um com o outro, isso também faz parte, está tudo bem, mas muito mais da presença. Eu vi, né, a gente fica assistindo alguns vídeos no Instagram, Reels, essas coisas, eu não lembro aonde eu vi isso, enfim, ou se foi até algum de nós que dentro do próprio grupo da Egrégora falou, da palavra pai, né, ele trouxe como três palavras é, é, em relação ao significado, né, de pai, P de proteção, A de amor e I de importância. Isso acabou me fixando, achei bem pertinente, porque dentro dos meus estudos, dentro da psicanálise, dentro da minha observação do mundo, né? Quando nós temos um pai, quando nós somos criança, pai de fato é como se fosse o Deus, como se fosse o super-homem. É aquele que sim, você busca proteção, aquele sim que você busca segurança, ou que você tenha essa sensação, né? Na psicanálise, não somente o pai biológico pode fazer isso. Aliás, na psicanálise não traz nem a questão do pai biológico, traz como a função paterna. E essa função paterna ela pode ser desenvolvida por qualquer outra pessoa, que simbolicamente dentro de você, aquela pessoa tem como autoridade, tem como proteção, tem como amor, tem como importância, tem como provedor e assim por diante. E aí a gente começa a expandir isso de maneira ao qual a gente olha várias famílias hoje, né? Em várias constituições que são muito felizes e têm essa presença simbólica do pai. E aí eu fiquei lá, tava num velho churrasco, né? Festa, tal. Alguns acabam coloca aquele som alto e você naquela vibe diferente. É muito louco isso, né? Você vendo as pessoas de um jeito e parece que você está em outro lugar, mas está no mesmo lugar. E aí assim, eu olhando tudo aquilo, aí eu lembrando de quando tinha filas quilométricas de alguns lugares que eu ia com meu pai,
ele juntava os dois pés assim para eu sentar em cima, né? Quando era moleque, ficava assim, ai pai, tô cansado, para sentar em cima. Meu pai, ele é caminhoneiro até hoje, é aposentado, mas trabalha até hoje. Então, assim, eu fiquei 3 semanas, um mês, 2 meses, uma semana, às vezes esperando meu pai chegar, e eu sentia quando o caminhão estava entrando na rua, e era muito louco isso, eu sentia mesmo, ouvia o barulho, ia para o portão esperar, aí entrava no caminhão do meu pai para ele estacionar lá embaixo. Então, assim, essas sensações de tudo que eu vivi, essa sensação de criança, a gente cresce com ela, ou com uma falta, ou com uma disciplina, ou com um aprendizado, cada um da sua maneira. Mas principalmente hoje eu entendendo tudo o que ele estava buscando e qual que era o significado daquilo, né? É, a primeira vez quando eu saí de casa, que eu fui para o mundo, meu pai falou assim: ah, pode ir, vai, faz. Se qualquer coisa que não der da maneira que você imaginou, pode voltar que o pai vai estar aqui. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados. São dois. Um é esse, e o outro foi um dia eu estava no mercado e na época tinha as tabuadas, né? Régua de tabuada e vinha no Danone. Mas eu, como nunca fui muito chegado em doce, eu fui lá no mercado e arranquei só a régua e não queria levar o Danone, tirei do plástico, pra quê? Aí meu pai viu aquilo, baianão, gigantão, 1,80 m, desse tamanho. Na hora que viu aquele negócio, falou: vai lá, o que você quer? Ah, eu quero a régua aqui. Nunca mais você vai fazer isso na vida. Você nunca mais vai rasgar algo. Você vai lá, pede, o pai compra. Se eu não tiver, depois a gente compra. Mas nunca mais você vai pegar algo que não é seu e dessa maneira como você fez. Então, assim, meu pai nunca me bateu, mas também nem precisava, né? Era olhar para o tamanho daquele negão gigantão. O medo também é algo que é transmitido, né? Respeito, disciplina, como o medo também pode ser algo transmitido pelo próprio pai. Se a gente ampliar isso dentro de um conceito, talvez como em algumas egrégoras atrás nós estávamos conversando, o medo é uma maneira de doutrinar ou manipular as pessoas. E isso, simbolicamente, é feito através de um pai, de um grande, de um universo, de um maior. Então, eu quero trazer para vocês aqui, para vocês quiserem dividir, né? Eu lembro tantas viagens de caminhão que eu fiz com meu pai, com a minha mãe, dormia nós três no caminhão. Todas as férias escolares eu ficava os 2 meses viajando com meu pai, empinava pipa enquanto estava descarregando lá nas empresas. Enfim, tenho muitas lembranças desse pai físico, mas eu também tive um pai, graças a Deus, vivo até hoje, né? Eu chamo ele de pai também, dentro de principalmente que eu entendi depois da psicanálise dessa função paterna, que foi quando, com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar num despachante. E aí eu tirava xerox na época, né? Lá no escritório, tudo, ajudava algumas coisas assim. E eu sempre estava com ele, né? Que era o meu patrão na época. O período dele era não, né? Forró. Imagina. Não é à toa que também eu sou desse jeito, né? Um pai viajante e o outro da zoeira. Mas enfim, é liberdade e zoeira junto. Mas um cara que me ensinou muito, muito, muito da vida. Porque eu estava todos os dias com ele. Eu fiquei nesse escritório uns 12 anos, mais ou menos, trabalhando lá. Eu me emancipei dentro desse escritório, porque aí eu fui trabalhar no Detran, aí ali eu tirei a carta de carro, tudo tal, enfim. E ele me ensinou muitas coisas, né? Coisas que
formatura, por exemplo, que o meu pai não podia estar por estar trabalhando, que ele estava, né? E assim como outras pessoas também fizeram essa função simbólica de pai. Então, quero abrir aí para vocês contarem aí o que vocês têm dentro de vocês com essa palavra de pai, o que vocês quiserem compartilhar, enfim, o papo está aberto aí para todos nós. Sol, você levantou a mão, por favor. Ai, me chama a atenção o que Denis colocou, né? Essas figuras diversas de pais, né? Eu que fui da educação, fui filha, esposa, nora, e aí foram essas figuras de pais, né? Me chama a atenção primeiro o que a cultura indígena traz para gente, do pai céu e a mãe terra. E nós, como canal dessa ligação, né? O ser humano que vem para ser o canal da terra que materializa e o céu que idealiza. E aí o ser humano ele traz tudo isso e ele acaba representando, sendo o filho, né? O filho para de verdade materializar o amor, que a gente surge pelo amor, mesmo não sendo planejado, mas houve um bem maior, né, que trouxe essa criança para a Terra, né? É, é, E aí eu fico pensando na figura meu pai, né? Pro meu pai, mulher não trabalha, não trabalhava, né? Ele já não já faleceu, mas a diferença eu só consegui enxergar um pai diferente agora na fase adulta, meu irmão falando dele, porque o pai que meu irmão relata é muito diferente do pai da Sol, que a Sol era a bonequinha de porcelana que ninguém podia mexer. Meu pai falava, ai, se a Solange namorar, eu vou sofrer. E eu não namorei mesmo. Fui namorar depois dos meus 18 anos, quando eu descobri que meu pai traía minha mãe a vida inteira. E aí eu me senti traída. Eu me senti traída. Meu primeiro namorado eu tinha 19 anos. Né? Então foi sempre tudo muito. Estudar, por exemplo, ele exigia do meu irmão. Né? Eu tenho três irmãos homens, mas o meu irmão mais velho ele exigia a matemática, ou aprender a dirigir com 15 anos, já para colocar o carro na garagem, ele dava para o meu irmão. Aos meus 18, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 20 anos que eu fui tirar carta, porque eu tive que pagar a minha carta e a primeira vez que eu peguei uma direção foi na autoescola. Porque essa visão convencional que ele tinha de mulher, né? A mulher que não trabalha, minha mãe, mesmo querendo, nunca trabalhou, né? E para ele, o primeiro emprego que eu arranjei foi de recepcionista, ele desligava o relógio para que eu não saísse de casa. E eu ia dormir meia-noite, porque eu chegava da escola meia-noite e acordava às 5 para ir. Naquela época não existia metrô até hoje, né? Morava em São Miguel Paulista e metrô era até a Penha. Então eu fazia uma viagem para chegar e na Liberdade, que era meu trabalho, né? E como foi essa aventura de ser a única que que, que formou numa faculdade? Meus irmãos, eles não conseguiram terminar a faculdade. É, e a Sol, que foi aquela, né? Que foi várias formações, pós-graduações, brigando com esse movimento do que é ser mulher, né? Dentro de casa. Muito diferente do marido, né, que era o parceiro, aquele que a gente tinha um projeto de vida juntos, né? É, então, cada figura paterna, o ex-sogro oriental, como era ele ouvir, tudo que a gente, as nossas histórias, as nossas construções, minha e do filho dele, como era ele ouvir e só dar palpite se a gente perguntava. Cada com com o seu olhar. Eu sempre ouvi muitos pais na escola, né?
E como foi essa questão de hoje a gente vê tanto esse olhar do homem, né? O homem que agride, o homem que é assim, o assado, mas que também sofre agressões, né? Então a gente tem figuras humanas, paternas e maternas, né? Nessa diversidade gigante. E como é nós, quando a gente tem esse privilégio de estar junto, como hoje, em que a gente estuda muito, a gente olha os diferentes lados, tem empatia e, e vê como é gigante essa importância da mãe na vida desses pais que vão crescer e vão ser pais, né? Eu gosto muito disso, né? E o perigo que é a influência, eu acho, porque a gente vê muito grande a influência da mãe em como os homens se constituem, na sua grande maioria. Eu que trabalhei 40 anos na mesma região e fui vó dos filhos dos meus ex-alunos, né? A gente vê essa influência gigante nos meninos, eles repetindo as mesmas frases, ou sendo fracos ou sendo fortes, conforme a superproteção ou a valentia das suas mães, né? E é isso. Só uma contribuição, gratidão. Muito bom te ouvir, Sol. Muito bom. Bom, se alguém quiser se manifestar, vai levantando a mãozinha, senão eu vou conversando com a turma aí. Márcia, eu queria falar com você um pouquinho, se possível. Abre teu microfone. Vamos lá, Renato. O seu pai, ele era brasileiro ou ele era japonês de Ele era nascença? brasileiro. Hum. E ele tinha muito forte com ele a cultura oriental ou ele já era abrasileirado mesmo? Não, ele tinha muita cultura japonesa, rígida. Hum. Na verdade, nós descobrimos, eu e meu primo, é, um rigor na educação pelo avô dele, que veio ao Brasil. Porque o meu avô, o pai dele, era comerciante, como o meu pai. Então ele não parava em casa. E quem ficava em casa era o avô dele, que trouxe a cultura japonesa lá de trás para cá, com o rigor japonês. E o que que mais te impactou nessa rigidez da educação, né? O que que mais influenciou na sua vida, na sua adolescência, enfim? Na verdade, assim, eu fui a, como eu poderia dizer, eu desbravei, digamos assim, eu enfrentei isso. Você Na era mais verdade, velha, não? não era do meio, eu Hum. era do meio. Então, a única filha, mulher, e tinha um irmão mais velho, eu tinha um irmão mais novo, e eu resolvi a vida assim muito cedo. Eu terminei meu ensino médio, eu falei, não, eu vou trabalhar, estudar à noite, vou fazer cursinho, faculdade, e muito cedo, casei muito cedo com o Sorrati. Então, eu já sabia muito o que eu queria, e aí eu saí de casa muito cedo mesmo. 22, 23 anos, já. Eu sabia o que queria, enfrentei meu pai então, e assim, foi muito bom, né? Esse enfrentamento. Só que ao fim da vida dele, para perceber o quão foi difícil para ele admitir eu dentro da casa dele dando os comandos da casa. Hum. Porque ao final da vida dele foi assim, não tinha como. Era eu e ele. E ele comigo. Só nós dois. Que eu perdi minha mãe, meus irmãos, então era eu e ele. E ele falava assim: Nossa, você está aqui e você quer comandar a minha casa também? Em japonês. Então, foi muito difícil para ele. E ele estava com uma demência, então aquilo Muitos tudo anos aflorou isso, né, muito. Márcia? Porque eu me lembro, a gente já tinha a egrégora quando você estava sempre cuidando dele, né? Me lembro disso. Sim, sim.
Eu passei a pandemia com ele, né? Uhum. Então foi uma barra, porque ele não aceitava eu estar lá com ele. Aquela posição assim de homem, como é que o homem vai estar sob comando de uma mulher filha, né? Então, para ele foi muito difícil. E para mim também, porque eu não tinha assim essa abertura, então foi dolorido, mas assim, eu estou muito tranquila. Eu posso afirmar a todos aqui que tudo que eu pude fazer com as informações e ferramentas que eu tinha na época que eu estava cuidando do meu pai, eu usei da melhor maneira possível, da melhor. Então, foi o que foi possível. Mas para ele, eu sinto que para ele foi mais difícil. Com certeza, com certeza. E o que que a Márcia tem dentro dela, na personalidade dela, que é do pai? Eu acho que é o rigor mesmo, é o perfeccionismo, é fazer tudo certinho, com muito respeito, é não pegar nada que não é seu. Sabe essas coisas assim que ele ensinou muito lá quando era pequeno? Ele era comerciante, o não desperdício. Isso é muito forte comigo. Então, eu sou muito apegada ainda a muitas coisas, porque ele teve apego às coisas. Eu vejo, assim, nitidamente isso em mim. O Sorrati fala sempre, mas é muito difícil, porque a gente percebe, assim, que vem de gerações, né? Vem de Era gerações, vem ele, de influência. ele que era representante daquelas peças de Isso, vidro, né, que isso. vocês até Ele tinha doaram. loja. Ah, ele tinha. Ele, ele nasceu em Bastos, uma cidade é, de ovos, dos ovos, né? Da Uhum. produção de ovos. Então, a imigração japonesa estava toda lá na região de Tupã, Bastos. E desde então, meu pai era mascote, que ele falava. Ele andava com a sacolinha com meu avô, viajando nas cidades, o entorno, para vender. Ele começou assim, ele contava isso. E aí meu avô teve loja lá em Bastos e aqui em São Paulo. E aí meu pai deu continuidade para a loja. Aí quando fechou a loja, ele foi fazer representação da Decor Glass, lá de Pedreira. E até os últimos anos da vida dele fez representação. Assim, até os últimos anos, assim, antes da pandemia ainda ele estava na rua com a sacolinha dele, batendo porta em porta, ele conhecia tudo. Camicado, Pressolândia, é, Tokstok, ele ia em tudo quanto é canto. Eu vi porque eu tive que desfazer de tudo. Então, assim, os Uhum. cartões que ele tinha, tudo, tudo, tudo. Ele adorava cantar. Ele tinha mais de 100 troféus Uau! de karaokê, porque ele participava lá do Caican de Tucuruvi, Uhum. onde eu frequentei quando era criança, e gostava muito de cantar, 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 dançar também, porque teve uma época que ele e minha mãe iam no Caican fazer aulas de dança, e tinha os bailes dos 60 a mais, digamos assim, os 50 a mais na época. Então, eles aproveitaram bastante isso também. Que bom. Fica muita saudade, assim, naquele tempo, mas, assim, a incompreensão foi o que me marcou muito mesmo. Porque até o final da vida ele queria a postura dele, a posição dele como pai, Uhum. posicionado, assim, como dirigente da família, digamos assim. Muito. É um rigor muito grande que nem os japoneses hoje eu acho que não são assim. Porque eles carregaram aquela tradição muito antiga, né? Uhum. Muito antiga. Mas sabe, Márcia,
você fez o Leader Training, né? Você fez também o Arita, você vai entender o que eu vou te falar. Eu tinha comigo, né, sempre uma ideia assim de que eu precisava fazer pelos meus filhos o que o meu pai, né, os meus pais não puderam fazer por mim, enfim. E foi na respiração do Leader Training que eu vi claramente meu pai e minha mãe dizendo para mim assim: nós fizemos o melhor que a gente entendia ser possível, né? Então, isso com relação ao que você está contando do seu pai, certamente, né, para ele, no interior dele, ele estava fazendo o melhor Com que ele, certeza, né, que com ele certeza. entendia. E é por isso, Renato, que até na vibração eu coloquei: a nossa verdade é a verdade sem julgamento. Porque a partir do momento que a gente começa a julgar o outro, aí começa a complicar. Porque a gente não sabe o que ele passou, quais foram os instrumentos e informações que ele teve Perfeito. ao Uhum. longo da vida. E é o que ele tinha de melhor. E é o que eu falo, é o que eu tinha também de melhor que eu pude fazer para o meu pai. Perfeito. Então, então é, na verdade, assim, dos dois lados, né? E isso a gente aprende com a maturidade e a gente, nossa, quanta coisa eu podia ter feito hoje, eu vejo com as ferramentas de floral, de reiki. Eu não conhecia nada disso, Renato. E não faz muito tempo, foi na pandemia. Eu fui ter tempo depois. E aí eu fui em busca disso, na egrégora que eu me despertei com floral. Você sabe bem a minha história. Sim. Então, só que assim, eu fiz o meu melhor com o que eu tinha. E aí eu estou em paz com isso. Gratidão. Gratidão por Eu que compartilhar. agradeço. Ô, Renato, deixa eu só fazer uma pergunta para a Márcia rapidinho. Por Das favor. perguntas que eu tive a possibilidade de estar com meu pai e com meu filho neste domingo agora, né? Você falou que perdeu seu pai na pandemia. Depois dessa perda, como foram os domingos de Dia dos Pais para você, assim? Então, a minha família se reduziu muito, né, Denis? Nós éramos em 5 e hoje eu sou sozinha. Então, é, assim, o que que eu faço? Eu reúno os meus sobrinhos, que o meu irmão deixou, os filhos dele, e os meus filhos, e o Sorrate. É o que eu tenho na vida. E aí a gente é muito feliz. A gente estava aqui eu até estava recordando com o Sorrate, porque por um bom tempo eu passei, em todos os dias dos pais, eu passei sempre com meu pai e o Sorrate, e os meus filhos. E a minha cunhada não mais, porque o meu irmão não estava mais. E os meus sobrinhos eram menores, enfim. Então a gente não quis despertar uma falta do pai por parte deles, entende? Então eu deixei à vontade, a critério deles vir ou não. Então a gente não os participava. Com o falecimento do meu pai, o que que surgiu? Os meus sobrinhos são adultos igual aos meus filhos. Então eu falei assim, olha, a gente está reunindo em casa, somos só nós, venham até nós. E vamos comemorar o Dia dos Pais. Eles adoram, porque é mais um dia para a gente estar junto, entende? E assim, a gente passa muito bem. Lógico, a gente sente falta, né? Eu sinto falta. Mas isso, assim, de verdade, eu não me apego mais a isso. Porque se eu tiver que me apegar à falta eu vou sentir a falta de cada um deles. E eu não quero sentir isso, sabe? Porque a dor é muito grande deles. Então eu prefiro assim viver o momento hoje, agora, feliz com a minha família, com meus filhos, com o Sorrate, meus sobrinhos, que é o que eu tenho. Entende? É assim que eu tenho vivido ao longo desses anos, né? E pode ter certeza que eu sou feliz, assim, do jeito que eu sou, porque eu aceitei a forma como o que aconteceu. Eu não julgo isso.
sabe? Foi para eu passar por isso, eu passei por essas dificuldades, eu sei a dor, e é isso. É isso, Denis. É isso, muito obrigado por compartilhar, Márcia. Toda a Gratidão, sua história e todo esse aprendizado para todos né? nós. Sempre trocas. Eu sempre É, acredito nas trocas. Eu acho que o grande barato de tudo isso, de estarmos aqui reunidos, é uma pena que eu não consigo participar mais, assim, essa troca de energia, esse buscar o conhecimento, informação, a vivência de um, de outro, que a gente se pega com a experiência e a vivência do outro. Porque uhum, isso não tem preço, a gente não. Isso acontece ao longo da vida, né? sim, sim, com certeza. Obrigado aí. Mas imagina. Também tivemos duas mulheres na sequência conversando conosco. Conta um pouquinho para nós da sua experiência com seu pai e com a sua paternidade. Você está com o microfone fechado, Paulo. Aí. Oi, boa noite a todos. Assim, eu também já não tenho a presença física do meu pai, né? Mas ele está sempre em minha mente. Meu pai era oriental mesmo, veio do Japão, e uma coisa que ele falou e me marcou muito, quando eu era adolescente, uns 16, 17 anos, ele, conversando assim, um dia ele me pegou e falou assim, ó, você está crescendo, você tem que saber o que que é a vida. Eu vou falar uma coisa para você. Você não precisa. Eu, na realidade, assim, eu sempre fui de trabalhar e nunca de estudar, porque eu não, na realidade, eu não gostava de estudar. Então, era mais de trabalho. Aí, um dia, ele falou assim para mim: Ó, você que trabalha, e eu sempre gostei de trabalhar no comércio. Ele falou: Ó, você que trabalha é o seguinte: você não precisa ter dinheiro. É como não precisa ter dinheiro? Ele falou assim: você tem que ser honesto, tem que honrar teu nome. Você honrando o teu nome, você sempre vai querer aquilo que você quer. O dia que você precisar de uma ajuda, tá, vai aparecer uma pessoa que vai te ajudar. Ah, mas como era meio molecão, tal, nem liguei. Depois que eu casei, tenho os filhos, tal, aí me veio na mente que ele falou, poxa vida, meu pai, quando eu era moleque, ele me falou que a gente não precisa ter dinheiro, precisa honrar o nome que a gente tem. E hoje, passando tantos anos, eu vejo que ele tem razão. Então, são coisas assim que essa educação oriental que meu pai me ensinou me ajuda muito na minha evolução do dia a dia. O mais importante é ser honesto, né? E trabalhador. O mais importante é isso aí. Por quê? Porque tudo que você quer, você consegue. Demora um pouco, é trabalhoso, tal, mas você chega no seu objetivo. E eu, como filho, depois que já era casado, tudo, né? Eu consegui, assim, dar um pouco de felicidade, porque meus pais sempre foram pobres. E é como se diz, né? Eles ofereceram naquilo que eles podiam me dar naquele momento. Então, depois que eu comecei, assim, a evoluir financeiramente e tal, eu sempre propus a eles que, assim, ele gostava aí na água quente e tal, né? E tinha uma excursão, todo ano tinha uma excursão. Aí eu via que chegava aquela época lá, ele ficava assim meio ansioso, mas não queria falar que queria ir. Mas eu todo ano
Eu tenho uma irmã que também tinha paralisia infantil, mas não totalmente. Então eu mandava meu pai, minha mãe e minha irmã. Ao passo que eu já era casado com a Beth e a gente não desfrutava assim da gente viajar. Eu preferia dar a oportunidade a eles e eu acho que na vivência deles, hoje infelizmente os três já não convivem mais comigo, com a gente, né? Mas eu acredito que o pouco que eu pude oferecer a eles, eu fiz como filho. Então, o que eu tenho de contar para vocês é isso aí. Outra coisa, Dia dos Pais. Dia dos Pais, como foi domingo agora passado, quando o meu sogro era vivo, meus pais eram vivos, o que acontecia? A gente se reunia, a gente passava rapidinho na casa dos meus pais, porque lá na casa do meu sogro reunia todo mundo e a gente se reunia, mas era muita gente. Então a presença assim do pai, eu acho que é muito importante para unir a família. Hoje, quem que fica no Dia dos Pais aqui? Ficam meus filhos e os meus netos comigo. Não tenho mais a presença do meu pai nem do meu sogro. Então a gente passa assim, um domingo alegre, mas é assim. Também eles têm que ir embora cedo porque tem o pai da família deles também presente, né? Graças a Deus. E a gente é feliz dessa forma. É isso que eu Muito tenho bom. que falar. Gratidão. Eu que agradeço. Cláudia, Cláudia Ô, e Renato, Inês. Oi. Renato, antes da Cláudia e da Inês falar, só uma coisa pro Taba. É assim, a gente está falando da figura paterna também, simbólica. E hoje, o pai do Instituto Mais Atitude, não só hoje, como na própria fundação, né? Tanto o Paulo quanto o Nicão são os pais desse projeto, do Instituto Mais Atitude. E hoje ele não só representa simbolicamente, como também está na figura de presidente, de pai do Instituto. Como que você vê, Tab, essa criação que vocês tiveram e hoje você novamente à frente, fazendo uma relação de ser o pai dessa instituição e o pai fazendo 25 anos daqui uma semana e meia, mais ou menos. Então, na realidade é assim, né? Tudo aconteceu depois do líder training que muita gente participou aqui, do grupo, né? O que acontece? A gente só jogava futebol, era só bebia, sabe? Aí eu falei, caramba, aí fizemos líder training. Aí a minha falei, caramba, né? Vamos fazer trabalho social, não sei o quê e tal, né? Porque a gente lá trabalha sete saúdes. Aí eu coloquei que o meu objetivo era fazer trabalho social. Aí o que acontece? Quando nós criamos o Instituto Mais Atitude, foi assim, de uma forma que nós não tínhamos uma organização ainda. Por quê? Porque na realidade, nós tinha, quando acabava o treinamento, nós tínhamos vários amigos, mas bastante amigos mesmo, com aquela euforia do treinamento, ajudava a gente. A gente arrecadava dinheiro e levava, escolhia uma entidade e dava aleatoriamente para um, para outro e tal. Até que chegou um dia lá que uma entidade que nós tínhamos prometido levar e aconteceu que nós não levamos. Levamos mantimento. Aí essa senhora ficou brava. Nossa, vocês ficaram de trazer um valor em espécie e tal, e vocês vieram trazer comida. Aquilo despertou um alerta na gente. Fala, caramba, a gente está para ajudar a entidade, né? E que com essa espécie de dinheiro, o que que eles fazem? A gente não sabe. Aí nós também mudamos nosso foco. Nós vamos fazer, mas ajudando, não dando em espécie, sempre em reforma, materiais, coisas parecidas.
E nessa criação do Instituto, que está fazendo 25 anos, também teve fases que foi muito desanimador, que no começo era tudo maravilha, vinha bastante gente, participava dos eventos, tudo. Aí a chama foi apagando, tal. Na realidade, tinha evento que só ia eu, a Beth, o Nicon e a Kimi, né? Aí eu falei até para a Beth, ah, bem, vou desistir, tal, que não, as coisas não andam, tal, né? É muita pouca gente, a gente não consegue evoluir, tal. E a minha esposa, a Beth, falou assim, poxa vida, não é ação social, sendo a gente não tem mais gente, se a gente está fazendo, a gente está ajudando, né? Eu comecei a pensar, falei, caramba, mas aí demorou muitos anos mesmo. Aí o grupo foi se fortificando, o que mudou muito também, não por estar presente aqui, mas o Renato mudou muito o foco do grupo, porque ele deu um outro rumo para o grupo. Aí nós fomos fortificando, foi voltando umas pessoas, tal, né? Foi entrando pessoas novas. E assim, a gente vai. Hoje, eu posso falar que estou muito feliz em relação ao grupo. Por quê? Porque, vamos supor, de dois casais, seria o número de pessoas que participam. E toda a pessoa com o mesmo objetivo, ajudar o próximo. Então, isso aí me alegra muito. Vai fazer 25 anos semana que vem. Na realidade, não vai, é o nosso aniversário mesmo. Nosso grupo foi fundado no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que naquela época nem era muito comentado, mas casualmente foi no dia 8 de março. Então, hoje, assim, eu me sinto muito feliz na criação do grupo e sempre vindo pessoas assim que vêm agregar mais tudo aquilo que a gente tem objetivo, e eu fico muito alegre. E principalmente as pessoas novas que estão participando, só tenho que agradecer. Um beijo no coração de cada um de vocês, coração de girafa. Obrigado, pai. É, Eu que agradeço. Bom, qual das duas vai se manifestar primeiro? Por ordem alfabética, Cláudia. Ai, ai, ai. Quando o Denis falou, né, de falar sobre os pais, até essa semana eu estava pensando, né, caramba, mas já passou o Dia dos Pais. E a gente sempre fala assim que Dia do Pai é todo dia, realmente, né? Todo dia, esse é um símbolo, né? É uma energia muito forte que a gente tem que a todo momento alimentar em nós, né? E é engraçado que quando a Sol falou de como cada filho, né, vê o seu pai biológico, né, que está dentro da história de cada um, é interessante, porque quando eu fiz o estudo a respeito da história pregressa de toda a minha família, desde os meus bisavós, avós, né, e ao conversar com cada um dos meus tios e tias, e naquela época as famílias eram bem maiores, né, cada filho realmente tem uma impressão, né, do seu pai. E essa impressão gera um sentimento em cada filho. E aí, trazendo toda essa história de todos da família, assim, até chegar na minha própria, que aí eu fui entender um pouco da história do meu pai, da minha mãe, né, das condições que eles tinham no início da vida de casado. E realmente, né, a gente para pensar, né? Um pai é como a gente, né? Quando algum dia encontrou o seu amor e casou e constituiu uma família, você acaba sendo muito jovem e tem que carregar, né, essa responsabilidade dos filhos, de
de prover, né? E realmente, às vezes a gente é um pai no início dessa, um pai ou uma mãe no início dessa história toda, e conforme o amadurecimento as coisas vão é, assim, mudando. E aí é lógico, o primeiro filho de um começo de vida, talvez veja o pai de uma forma. O filho caçula, talvez veja o pai de outra, né? É aí que eu quero dizer, né? Olhar para trás, para toda essa história que os nossos pais, avós, bisavós carregam até chegar em nós, né? E aí entender, né, que cada um fez aquilo que foi possível fazer tentando acertar, né? Tentando fazer da melhor maneira possível. E cada filho recebeu de um jeito, cada filho recebe. Hoje eu consigo olhar para a história do meu pai e entender, pelo menos tentar entender, porque já tem bastante tempo que ele não está entre nós. E aí, lógico, se ele tivesse aqui, seria talvez outros tipos de diálogo, né, outras falas, outras percepções que eu teria para entender um pouco melhor ainda, né, qual essa figura de pai que eu criei para mim, porque a gente cria a figura dos nossos pais, né? A gente é criança, recebe tudo, aí vai carregando essa história com você e, e ao rever a história dele, mesmo ele já não estando mais aqui entre nós, eu consigo, né, pelo menos tentar entender muitas da postura dele, de como ele era, né? Nunca foi assim de bater, apanhava assim, já apanhei uma vezinha ou outra, mas não era assim. O que me recordo mais dele assim era a figura mais introspectiva, mais séria, e hoje eu consigo ver que é a figura que eu tenho também, né? Então eu tenho muito do meu pai. E, e assim, gostaria muito que eu tivesse, né, tivesse tido a possibilidade de estar mais com ele para entender mais ainda sobre ele. Mas de coração assim eu tento entender, tento resgatar isso, né? Ou pelo menos fazer aquele exercício, olhar para trás e agradecer do jeito que foi, como foi, né? E é o que eu acho bacana também, o que eu penso muito bacana é quanto a gente carrega essas tradições, né, que talvez no mundo de hoje vão se perdendo. E como a figura do pai une, né? Porque se a gente pegar em todas as histórias de família, toda vez que alguém se vai, né, a família era muito reunida, se reunia em volta da matriarca ou da bisa, disso, daquilo, conforme as pessoas vão indo, não estou dizendo que são todas as famílias, mas vai se quebrando algumas coisas, né? Como a Márcia mesmo falou hoje, em algum momento não, mas hoje já se reúne os sobrinhos tal e abraça essa família que está presente, né? E, e isso é muito legal, né? E quando isso não é perdido nas famílias, é, é, é importante, né? São momentos que precisam ser valorizados, não por uma questão comercial, mas uma questão mesmo de estar junto. E estar junto em família é um exercício também, né? A gente sabe que às vezes pode ser muito bom, mas às vezes também pode ter algumas coisas que não são tão boas, né? E aí eu estou ampliando todo esse conceito aí, não estou dizendo nem que a, a minha é boa ou ruim, estou dizendo que é um exercício que a gente faz também, como o Denis colocou, né? Se projetar fora daquele quadro que a gente vê e começar a dar o devido valor para cada situação, para cada presença, né? Tudo que a gente olha de fora acaba tendo um valor maior, porque a gente consegue perceber, né? E interiorizar e ter esse sentimento, né? Porque a gente fala muito das coisas como elas acontecem, mas às vezes a gente, quando para falar do sentimento, às vezes a gente dá
umas bloqueadinhas, assim, né? Ou a gente ainda engana a gente mesmo de alguns sentimentos, né? Eu não sei se eu tô me fazendo entender, tô aqui, mas tá tudo bem. Deixa a Inês falar. E assim, é, é Se a muito bom. gente, se a gente quiser saber um pouquinho sobre o seu pai, olhando para você, o que que a gente vê em você que é reflexo do seu pai? Se tem alguma coisa, pode não ter, né? É, sim, acho que mais essa forma, como eu falei mesmo, de introspecção, assim, sabe? É, gostar, assim, de estar lá dentro, assim, conversando com você mesmo, assim, e observando as coisas, mas ao mesmo ponto também, ao mesmo tempo também, quando está entre amigos, ter assim, estar feliz entre amigos, entre as pessoas, estar entre a própria família, estar contente, assim, sabe? Mas sempre com aquele lado mais reservado. Acho que é isso. Gratidão por compartilhar. Eu que agradeço. Inês, só para intercalar um homem e uma mulher, antes de você falar, eu vou aproveitar que o Zé abriu a telinha dele e vou pedir para ele compartilhar conosco a paternidade na vida dele, para cima e para baixo, o seu pai e a sua paternidade. Ó, espera só um pouquinho. O Zé, deixa eu aproveitar, aí depois o Zé pode até pôr essa resposta já no que você vai falar. Para os pais aqui que têm filhos, homem e mulher. Se para um pai, qual a diferença desse olhar para um filho quando é homem e quando é mulher? Se cria igual, se não? Queria saber um pouco disso aí. Se der para até depois você emendar na sua resposta. Era isso que eu ia perguntar, Maravilha. viu, Renato? Tá bom, tá bom. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Tá me ouvindo bem, não? Sim, Sim, não, legal. Porque eu estou usando o fone aqui, que a Maria está no outro ambiente aqui. Então, eu acho que todas as experiências que todo mundo comentou aí, né, é muito válida porque é a experiência é de cada um. E assim como eu tenho as minhas também, né? E uma das coisas que eu percebo quando foram falados, né, o pai velho. Nosso pai, ele sempre acostumou com aquele pensamento antigo, então ele é o provedor, ele é o dono da casa, ele... Eu passei isso com meu pai também, quando eu tive que, de um certo modo, meio que acompanhar ele de perto. Meu pai sempre foi... Bom, eu apanhei muito do meu pai, tá? E apanhei da minha mãe também. Era chinelada na boca, era um beliscão na orelha, no braço, assim, ó. Minha mãe dava um beliscão assim, minha mãe é italiana. Então, ela dava um beliscão assim que torcia o braço, você saía assim, ó. Eu era magrelinho, imagina, você saía assim meio deslocado, né? Então, tanto que a gente apelidou do belisco da avó Luísa, né? Porque ela chamava Luísa, minha mãe. E meu pai, ele batia de cinta. Ele dobrava a cinta, segurava na dobra e batia, né? A minha mãe falava assim, só bate nas pernas, mas daí, meu, na hora de bater, pega em tudo. Pegava nas costas, tudo isso ficava a marca da cinta, assim, ó, o vergão da cinta nas costas, na perna. E nunca, de um certo modo, eu nunca tive mágoa por isso, né? Só a vez que eu e meu irmão nós apanhamos injustamente. Porque às vezes se apronta, eu era moleque, morava no interior, bagunceiro, estava sempre brincando na rua, caçando passarinho, indo para o meio do mato, nadar na represa, tudo mais, então era complicado. Mas uma coisa que eu aprendi muito com meu pai sempre foi a parte organizada, né? Ele sempre foi muito exigente, muito rígido, muito honesto, né? Assim como a gente dá as mancadas, ele também teve as mancadas dele, né? Mas aí é coisa dele. A vida, eu digo assim, a vida testa todo mundo.
E cada um, às vezes, vai sofrendo, né? E acerta ou erra. E quando meu pai estava mais velho, ele já morava sozinho, independente e tudo mais, ele tinha uma ótima, uma excelente aposentadoria, ele tinha duas aposentadorias, porque ele era muito inteligente, ele tinha passado em vários concursos e tal. E só que ele teve um infarto, e aí tivemos que. Falou, agora não dá mais. Você vai ter que ter alguém junto. Então, eu era o filho que estava mais próximo, estava lá em Valinhos, eu estou em São Paulo. Eu era o filho mais próximo que ele aceitava uma certa intromissão no estilo de vida dele. Que era totalmente autônomo, né? Assim como o pai da Márcia, né, que era japonês, né? E aí eu falei para ele, assim, pai, não dá mais para eu ficar sozinho. Não quero, não. Eu vou contratar cuidadores, né? Na época até conversei com o Denis indicou o pessoal lá de Valinhos, e aí ele falou assim, não quero. O que eu tive que fazer? Tive que falar para ele assim, pai, se o senhor não quiser, eu posso ser preso. Como assim, filho? Eu falei assim, pai, estatuto do idoso. É abandono de idoso. Se acontecer alguma coisa com o senhor, eu sou preso. O senhor quer que eu vá preso? Ah, não, né, filho? Então, conclusão. E aí começou. Então, a partir daí, eu meio que coloquei para mim, olha, toda semana eu tenho que estar lá, 1 ou 2 dias na semana, vou estar mais presente e tudo mais. Então, eu aprendi a conviver muito com ele, né? E ele tinha, como foi falado, né? Aquela aversão, ó, eu sou independente, eu sou o cara, não preciso de nada de ninguém. Mas aí imagina um senhor e pessoas cuidadoras tomando conta dele. Isso mexeu muito com o ego, mexe muito com o orgulho, né? Então, e aí isso me mostrou também, fazendo filosofia, a pensar, falei assim, cara, isso serve para você também, porque um dia, se você não morrer antes, você vai chegar nessa idade. Então, aprenda para que você não chegue nessa idade e tenha os mesmos ideias e pensamentos que ele tem hoje. Você tem que estar mais aberto, né? A deixar ser cuidado pelas pessoas quando você estiver impossibilitado. Então, foi uma jornada, eu diria, de uns 4, 5 anos, mais ou menos, na parte de cuidadoria, que eu acompanhei muito ele. E a gente conversava muito, né? Ele, ele não tratou todos os filhos iguais, e eu percebia isso, então eu tentava também não fazer a mesma coisa com os meus filhos. Então, Inês, eu sempre tentei tratar os meus filhos, os dois, a Janaína e o Paulinho, iguais, independente se ela era menina ou não. Tanto que quando ela era nova e ela fez idade, ela aprendeu a dirigir, nós ensinamos ela a dirigir, assim como meu pai me ensinou a dirigir quando eu tinha 13, 14 anos, ele me levava para dirigir, levava no meio do mato, lá nas estradinhas de terra, que não tinha problema de ter polícia nem nada. Eu levava ela para dirigir aqui no condomínio, depois ela entrou na autoescola, a que tinha ter idade, nós demos um carro para ela, um carro zero na época, era um Palio, né? Na primeira semana, eu ia com ela de carro para São Paulo, eu ia no banco ó, não ia dirigindo, eu ia no banco do passageiro, recordando tudo que eu tinha ensinado para ela, e falava, filha, ó, imagina, a gente sai daqui, pega a estradinha, pega a Rodoanel, pega a Bandeirantes e pega a Marginal. Então imagina, alguém novo pegando tudo esse trânsito, pegando todas essas vias rápidas e tudo mais. Então eu ensinando ela a fazer as coisas, né? E acelera agora, vai mais, dá certo e vai, e entra no sincronismo. Imagina, você 80, 100 por hora, entrar num fluxo de sincronismo, né? Não para, se você parar, você não entra mais. Então, e uma semana. Cara, eu acho que isso ajudou muito, porque ela ficou muito boa motorista. Tanto que anos depois ela arranjava namorado lá na Zona Leste. Olha, eu tô na Caieiras, arrumava namorado na Zona Leste que não tinha carro. Ela ia, levava, buscava o cara e eu falava, não, mas que namoro é esse, né? Você leva, busca e tal. Mas, ou seja, a tratativa que a gente sempre deu foi sempre
igual para os dois, a mesma coisa para o filho. Você entendeu? Então, eu tenho como experiência, né, que nem o Denis falou que o pai dele falou uma coisa para ele que marcou isso. A minha mãe falou também para mim. Uma vez eu cheguei num domingo lá em casa, no interior, minha mãe falou assim, filho, mas o que você está fazendo aqui no domingo? Amanhã você não tem que trabalhar? Eu disse, mãe, eu vou sair do emprego, eu acho que eu vou lá para o sul, lá, vou arrumar emprego lá para o sul. Ela falou assim, filho, faz o que você quiser. Ela não foi, não falou que eu estou certo, que eu estou errado. Ela falou assim, faz o que você quiser. O que eu posso te dizer é que não vai faltar um prato de comida. Cara, é o melhor apoio que uma pessoa pode ter, você entendeu? A sua mãe ou seu pai falam assim, ó, se você precisar, aqui não vai faltar uma cama, não vai faltar um prato de comida. Vai, faz o que você quiser fazer. Então, eu tive essas experiências com os meus pais, tá certo? Eles, para mim, eu tenho eles como grandes guerreiros, né? Muito honestos, trabalhadores, tudo mais. Eu amo eles. Sempre tratei eles bem, sempre eles me trataram bem também. Agora, quando a gente é novo, que assim como a Cláudia falou, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, é diferente? Lógico que é diferente. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Faz parte do aprendizado. E esse relacionamento de você estar com teu pai mais velho, com a tua mãe, não sei o quê, faz parte do aprendizado para você e para ele. Né? Que nem eu penso, ó, meu pai aprendeu muita coisa. Quando ele estava para partir, ele chamava, tinha uma alagoana que estava tomando conta dele. Quando ela chegou, ele falou assim: Nossa, o que essa mulher velha e feia está fazendo aqui? Ó. Eu falei assim: pai, não é assim não, pai, você tem que respeitar a pessoa. E ele falava na cara da pessoa. Eu falei assim: Não, pai, não é assim não. Ela é trabalhadora, ela está aqui para cuidar do senhor, isso aqui. 1 ano, 2 anos depois, é ela no céu. Ele falou, não, ela é que cuida de mim, ela é minha mãe. Ele fala assim que ela é minha mãe. Então, para você ver como muda a personalidade da pessoa, como muda a coisa, entendeu? Ela não ficou mais bonita, não ficou mais nova. Mas ele mudou a visão dele. Eu percebi isso. Então, isso é importante, né, na evolução do ser humano. E também eu conversava muito com ele, aquilo que a gente aprende na filosofia, né? Hoje, às vezes a gente vai, eu e a Maria, a gente vai, vamos almoçar, vamos fazer tal coisa, vamos. Aí a gente vê as criancinhas e tal, aí eu falo assim, eu brinquei com ela, assim, eu queria uma dessa aqui, ó. Eu queria uma criancinha, mas que não crescesse, ficar sempre criancinha. Porque hoje o amor que eu tenho é diferente do amor quando eu tinha 23 anos. Eu com o pai com 23, 24 anos. Então, era rigoroso, tudo mais. Hoje eu já não sou assim. Então, eu mudei, eu evoluí. Eu bati nos meus filhos quando eles fizeram coisas erradas. Porque eu apanhei dos meus pais quando eu fiz coisa errada. Mas eu não bati para espancar. Eu pegava o chinelo, pegava uma cinta e batia na bunda. Só simples assim. Entendeu? Então, e não acho errado. Eu acho que hoje os pais que não batem, os filhos fazem o que querem e não entendem porra nenhuma. Faz tudo, né? Tá virando dos avessos. Então, eu não acho que tá certo também. Mas, hoje, se eu fosse criar uma criança ou criar um filho, seria muito diferente do que foi lá atrás. Porque eu aprendi, eu mudei, eu evolui, eu já não sou mais o mesmo. Não sou mais aquela mesma pessoa. Assim como todos nós aqui. Hoje, nós falando, nós somos todos pais e todos muito equilibrados. E há 20, 30, 40 anos atrás, como que nós éramos? Percebe? Então, faz parte da evolução. Simples assim, faz parte da evolução. Para todo mundo. O que a gente precisa só observar, às vezes, é não guardar mágoa. Falar assim, pô, meu pai era assim, a minha mãe era assim. Foi o que ele aprendeu. E eu também fui assim porque foi o que eu aprendi. Hoje eu já não sou mais. Ó, o que eu posso fazer de melhor? Então, basicamente é isso. Eu nunca. Os filhos, às vezes, têm percepção diferente, viu, Inês? O meu filho sempre falou o seguinte: o pai gosta mais da Janaína, o pai trata melhor a Janaína.
Era a percepção do meu filho, entendeu? Aí a minha filha falava o quê? A mãe gosta mais do Paulinho. Ué, então não dá para entender, né? Mas faz parte. Ó, é a percepção do filho, é a compreensão e a evolução do filho, tá? Então é isso. O que mais? Gratidão. Maravilha. Gratidão. É, Inês, você acha que o Zé respondeu a sua pergunta? Sim, quando a Cláudia colocou, né, o amadurecimento nosso, a percepção da vida, cada um vê o pai, vê a sua vida de uma maneira diferente, porque nós somos diferentes, nós somos únicos, né? Esse amadurecimento que o José colocou, por isso que fala, né, que é avô, não sei o quê, porque, óbvio, a gente não tem mais aquela carga aquela preocupação de prover, né, com relação aos nossos filhos. Então, fica muito mais fácil, né? E eu acredito muito no masculino e no feminino, não somente como uma representação homem e mulher, mas na força, né, do masculino e do feminino, que é a força que cria, né, que dá vida. É, e isso é essa força que tem a vida, né, a colocação dos pais, porque a gente estuda, né, que os pais dão a vida, assim como a gente recebeu dos nossos e foi. Quando a gente olha lá para trás, a gente vê o quanto que se viveu, se aprendeu, mudou para chegar até agora. E a gente dá a vida aos nossos filhos e eles vão passar isso adiante, né? Então, essa compreensão, esse amadurecimento, eu acho muito importante. O dia a dia é o dia a dia, vão ter alegrias, vão ter decepções, vão ter aprendizados, e de um modo geral é isso. Meu pai sempre foi uma pessoa muito rigorosa também, e eu só pude curtir, sentir ele mais depois de adulta, e às vezes até depois que ele desencarnou, parece que a gente entende mais ainda, né? Então, ele me ensinou muita coisa, eu tenho muita coisa dele, com certeza, e graças a ele eu estou aqui e posso estar passando para os meus filhos, né? Essa vida. E é isso, as outras coisas são coisas particulares, né, de cada um de nós. Gratidão a todos os papais lindos dessa egrégora. São inspiradores, são pessoas que são pais de verdade, e eu tenho certeza que são exemplos para os seus filhos, para sobrinhos, para amigos. Então, eu tenho orgulho de uma forma boa, né? De todos os homens que estão aqui, que são pais. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Muito obrigado, Inês. E falando em inspiração, vamos escutar agora o inspirador Marcos Chiurride, pai da dona Júlia. Quero ver se você vai contar alguma Ah, coisa de seu pai, Júlia. Então, não sei o que me pediu para contar, é a Júlia que quer contar, quer Então, falar. conte. Aí pediu para o Denis ajudar, porque eu não vou servir como tradutor bom, assim, vou ser tendencioso. Denis, é contigo agora. Interprete para nós a Júlia. Ah, é, Júlio? O que que você quer falar do seu pai? Conta aí para nós. Tem uma palavra que você quer que você condense para falar? Tem? Então vamos lá. A primeira letra é antes do M? Sim? Então a primeira letra A. A é a primeira letra. A segunda letra é antes do M? Não? A segunda letra é M?
É amor? É isso que você quer falar que é o seu pai? Ah, entendi. Não precisa nem ser tendencioso, né, Marcos? Todos nós sabíamos que a Júlia ama muito esse pai aí. É disso que você queria falar? Que você ama ele e que ele te ama, Júlia? É isso? Mais ou menos. É isso também? Hum. Tá, você quer falar do amor dele? É? Ah, tá. Você sente que ele te ama muito? Sim? E você também ama muito ele? Sim? Tem alguma história dele que ele já fez alguma baguncinha, Júlia? Conta pra nós aí uma coisa que seu pai fez, uma besteirinha aí, hein? Você lembra, Júlia? Lembra? É? Da onde que foi? Uma coisa que ele fez aí na sua casa? É? Ah, essa história é engraçada? É? Então, vamos lá, Júlia. Tem uma palavra para você lembrar dessa história? Aí o seu pai pode ajudar contando? Pode? Então fala uma palavra aí para ele ajudar você contando. A primeira letra é antes do M? Sim? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N? N é a primeira letra? Não? É M? Também não? Eu passei já a letra? Já? Então vamos voltar. A é antes do M a letra, a primeira letra. Sim? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L. L é a primeira letra. A segunda letra. A, E, I, E. Tá. Lê. Terceira letra é antes do M? Não? Então vamos. M, N, O, P, Q, R, S, T. T é a terceira letra? Lete, você lembra alguma coisa já com essas palavras, Marcos? Não. Não? A quarta letra é vogal, Lento? Júlia? Lento? Lento? A quarta letra é vogal, Júlia? Sim? Então a quarta letra. A, E, I, O, I. Lete. Lete. É alguma Leite? coisa. Tem a ver com leite? De madeira? Sim? Não lembro de coisa. Eu fiz errado? A madeira errada? Que estava ruim? Alguma coisa que eu fiz errado a tua mamadeira e não lembro disso aí. Vai ver que ele tomou Aí, sua mamadeira, né, Júlia? Não. estava ruim a vitamina? Vitamina não estava errado? Estava errado? Ah, eu não lembro. Não lembro disso. É, é. Tá? Ao invés de Alguma colocar. coisa que eu fiz, alguma coisa que eu fiz da vitamina ali que estava errado. É fruta? Ao invés de colocar leite, deve ter colocado Outra suco, né, Júlia? coisa? É isso? Colocou outra coisa? Sim ou não? Tava ruim. Tava ruim? Ah, é isso? Tá. Tava salgado? Ah, em vez de açúcar, tava salgado. Colocou sal. Coloquei sal. Ah, isso, Júlia. Ah, seu pai, em vez de colocar açúcar, colocou sal, Júlia. Meu Deus do céu.
É Ai, É que branco, ele acha é que branco. você é muito doce, Júlia. Ah, ai. Agora, agora mesmo eu faço suco de laranja, eu estava dando para ela, e ela sempre faz uma cara de careta, assim, que tá azedo, né? Aí ela É, estava tomando assim, ué, ué, e tomando gole assim, ué, tá bom? E aí fez careta. Na hora que eu falei se tá bom, ué, tá fazendo careta, tá bom? Aí ele fez a careta. Demorou, demorou a reação de azedo. ai, ai. Foi Muito. engraçado agora. Mas parabéns, Júlia, pela essa declaração aí de amor pelo seu pai e do seu pai de amor por você, viu? Isso é maravilhoso. A gente saber disso no Dia dos Pais aí. E Marcos, E você? você quer falar alguma coisa, Marcos? Eu quero só um pouquinho só. Deixa eu ver se ele tá. Ai, deitou. Dizer que estava acordado. Eu queria mostrar meu pai, mas ele está deitado já. Hum. É, não, o que a Márcia estava contando, a história da Márcia, acho que eu sei mais ou menos parecido com a história que eu estou passando. É muito difícil mesmo. Mas a gente tenta dar o melhor, né? Como a gente não ensinaram a gente como cuidar dos pais, né? Nem cuidar dos filhos, a gente tem que ir aprendendo diariamente como, como lidar com isso, né? A gente tenta fazer o melhor, mas a Júlia é testemunha, às vezes, perco a paciência, grito, mas a gente está, sim ou não? Sim, eu, ouvido. Ah, é isso que tá falando do ouvido? É que às vezes eu grito aqui no ouvido dela e aí ela acha ruim pra caramba. É isso. Marcos, meus parabéns, viu? Você é um exemplo para nós nessa tua trajetória aí. A gente vibra muito por você, pode estar certo disso. Obrigado. Yeah. Amamos muito essa tua pequena aí, né, Júlia? Você é muito querida, muito querida. Mas Obrigado, alguém Lene. gostaria, mas alguém gostaria de se manifestar? Roberto, Tadeu, Cláudio, que são pais que estão aí na sala. Ô, Claudinho, Oi, Renato, boa noite de novo. Aí, boa noite, pessoal. vamos. Eu queria, em nome do nosso amigo Marcos, eu queria parabenizar todos os pais. O Marcos eu admiro desde do primeiro dia que eu vi Ilha, Júlia, essa conexão que eles têm de pai e filha é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. E eu queria desejar um grande abraço aí para todos os pais através do Marcos e da Júlia aí, essa fofura. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Eu vou procurar falar um pouquinho até para poder responder para a Inês também, que ela falou sobre o relacionamento de pai para com filho e para com filha, né? Bom, eu sou filho de mineiro, né? De brasileiro mineiro, e de uma pessoa que veio para São Paulo apenas com o curso primário, trabalhar de vigia de obra, enfim. Então, eu tive um pai que eu trabalho desde os 11 anos de idade. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu já, né, estudava à noite, trabalhava, tudo, e a hora que eu queria sair, tinha que pedir para ele autorização, né? E ele dizia não, e eu perguntava por quê, e ele só dizia por que não. Não tinha que dar explicação, né?
E tanto é que eu e a Inês nos casamos com 21 anos de idade, porque era uma geração que realmente, para poder ter alguma independência, né? O meu pai, ele veio de, não, é, ali da Zona da Mata. Eu me lembro que minha mãe era de, meu pai era de Cataguases, Cláudio, Cataguases. Mas a família dele era de Barbacena, Belo Horizonte, enfim, mas ele nasceu em Cataguases. E, então, ele era aquele pai que falava assim: pega aquela coisa para mim. Que coisa, pai? Aquela coisa em cima do negócio. E eu tinha que adivinhar o que ele queria, enfim, né? Então, ele foi o meu principal motivador para sonhar em construir uma família e ter uma família nos moldes deste sonho que eu realizei, né? Porque ele era o antagonismo do diálogo, ele era o antagonismo do pai presente. Quantas noites ele não saiu para jogar carta com os amigos e a minha mãe ficava chorando e eu ficava lá consolando minha mãe, enfim. Até que, felizmente, como eu contei para a Márcia, né, um dia eu entendi que aquele era o melhor dele, né, e isso tirou uma pedra, né, das minhas costas, enfim, e ficou mais fácil de amá-lo, né. Agora, com relação a meus filhos, eu honestamente não. Eu acho que eu criei os meus filhos, vamos colocar aí uma idade cronológica, até os 21, tá? Depois dos 21, eles já eram seres que compartilhavam o aprendizado comigo, né? Como é até hoje. Então, até os 21 anos, a gente vai procurando orientar, defender, falar, enfim. Mas depois, né, se tornam homens, se tornam mulheres, e aí você compartilha, né? Eu repito continuamente um mantra daquele músico Marcelo D2, que falava numa música: eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, né? É, Nunca consegui ter um sentimento diferente na criação dos meninos e das meninas. Os meninos, eu sempre procurei dizer a eles assim: não façam com outra mulher o que vocês não querem que façam com as suas irmãs, né? Procurei sempre ser um exemplo para eles no relacionamento com a Inês, né? Para os meninos, para que eles pudessem, então, respeitar as suas mulheres, e felizmente os meus dois filhos estão casados e são pais, né? E maridos participativos, tal. E para as filhas, né, eu sempre procurei ensinar para elas que nem todos os homens eram iguais. Então, existia muito aquele, homem não presta, homem é tudo igual, né? E eu procurava tirar um pouco disso, né, delas, para que elas pudessem ter o coração aberto para encontrar o seu parceiro, né? Então, a Thaís, por exemplo, encontrou o Vitor e é muito feliz com ele, e tem hoje o Yuri, enfim. E a Renata ainda não encontrou, vamos dizer, o parceiro para o resto da vida, mas já teve bons relacionamentos, e é uma pessoa muito feliz com a situação que ela tem hoje, até porque o próprio trabalho dela dificulta isso um pouco, porque cada hora ela está num canto, está sempre viajando, enfim. Mas eu, honestamente, eu pensei bastante no que a Inês me falou e acho que realmente a única diferença dos meninos e das meninas foi essa, sabe? O foco da direção que eles iriam tomar com relação ao sexo oposto, né? No resto, eu sempre acreditei que a melhor educação que eu poderia dar seria o exemplo, né? Então, ter o exemplo dentro de casa, num relacionamento saudável, respeitar sempre também a opinião deles, a colocação deles, enfim.
Então, acho que é isso. Não sei se tem, já deu aí as 10 horas, se tem mais alguém que gostaria de falar, ou se o Denis quer fazer um fechamento aí com todo o conhecimento que você tem, Denis. Talvez você queira fazer alguma reflexão de tudo que compartilhamos aqui nessa noite. A ideia era justamente trazer esse compartilhar mesmo dentro das necessidades de cada um e de que cada um pensa sobre essa palavra, sobre esse ser, sobre essa simbologia. Desejar um feliz Dia dos Pais, aí primeiramente você mentalizando o seu pai. Desejar um feliz Dia dos Pais ao Taba e ao Nicão, que criaram o Instituto Mais Atitude. Desejar um feliz Dia dos Pais ao Renato, que é o nosso pai da egrégora aqui, que está sempre nos orientando, nos conduzindo, nos ajudando e nos protegendo, né? Desejar um feliz Dia dos Pais ao seu Pai Criador, ao seu Deus, ao seu divino, à sua consciência. Desejar um feliz Dia dos Pais à sua força masculina, que todos nós temos dentro de nós, que são também as nossas ideias, os nossos valores, as crenças que acabam fazendo nós criarmos as coisas no mundo, né? Então é refletir, trazer essa reflexão para todos aqui nesse dia, a gente conhecendo um pouquinho dessa história de cada um pouquinho dessa ancestralidade, e assim como a gente vibra por amor e cura a todas essas pessoas que a gente tem na nossa lista, vibrar amor e cura a essa força nossa, aos nossos pais, ao nosso divino e principalmente a todos nós que estamos aqui buscando sempre se conectar com essa força e levar essa força do Pai Maior a todos que precisam. Então, agradeço aí de coração aí a participação de todos e, e respeitando, continuando aí, né, o agradecimento para respeitar também toda essa nossa ancestralidade, né? Respeitar a nossa origem e agradecer aos nossos pais por nos dar a vida, assim como nossas mães, mas falando dos pais especificamente hoje, por nos dar a vida e a gente está aqui para servir no mundo, como nós estamos buscando aqui, em ser uma pessoa cada vez melhor. Então é isso. Valeu de coração, uma excelente semana a todos e feliz Dia dos Pais. Beijo gigante aí e valeu. Muito deliciosa noite. Obrigado. Gratidão, Denis, gratidão a todos. Uma boa semana. Valeu. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns aos pais lindos. Não, Marcos, é açúcar, Marcos. Não vai colocar. Põe longe o açucareiro do sapo.